Olá, gente. Eu sou Kleber Julião Costa e gostaria de dar-lhe, junto com meu amigo Flávio Daltro, as boas-vindas aqui no Reage Entrevista. É isso aí, Kleber. A gente aqui nasce um projeto, na verdade, o Instituto Reage, que é a rede de articulação para a geração de renda preta. É interessante dizer que esse projeto surge justamente de conversa de amigos, né? Colegas de faculdade, pessoas que entendem a necessidade de criar-se um núcleo para a discussão de problemas e da população negra em especial. Essa ausência de participação do negro na economia e em mecanismos de produção de riqueza nos faz refletir a possibilidade de criarmos caminhos. E é por isso que a gente se une em um projeto bonito, com pessoas fantásticas que nós estamos conhecendo, construímos e queremos que você também faça parte. Verdade, né? O nosso grupo é muito plural, formado por profissionais de várias áreas e que nós botamos como propósito produzir conhecimento. Sem conhecimento, fica difícil a gente conseguir entender a questão das desigualdades raciais no Brasil, certo? E conseguir daí construir mecanismos e formas de superação desses obstáculos que nós temos, né? E para isso, assim, para inaugurar o nosso projeto, né, nós convidamos o economista Elias Sampaio. Elias Sampaio é um profissional com grande experiência, com mestrado, com doutorado, já foi secretário de Estado do governo Jacques Wagner, servidor de carreira, melhor dizendo, desculpe, do Ministério da Gestão Pública aqui no atual governo Lula, certo? E vai falar conosco aqui, entre outras coisas, deste livro aqui, Dialogando com Celso Furtado, um livro que nos ajuda muito a pensar a engenharia do projeto de desenvolvimento feito nesse país. Kleber, rapidinho, a gente começou já grande, né? Tendo a possibilidade de ter aqui com a gente Elias Sampaio. Com certeza, né? Tudo bom, Elias? Tudo bom, eu queria começar a agradecer a vocês por estar aqui, né? Eu estava conversando com o Kleber, eu acho que tem uma coisa muito interessante que está acontecendo no Brasil nos últimos tempos, que é a proliferação de reações a essa realidade que a gente ainda não conseguiu transformar, que é a realidade que o povo negro no Brasil ainda passa. Mas também esse tipo de iniciativa mostra até onde nós chegamos também, né? Verdade, Há algum tempo atrás era coisa muito, muito difícil estarmos três homens negros sentados falando para o mundo através dos meios de comunicação e vindo do lugar de onde nós vimos. Então eu agradeço muito e fico muito honrado de estar aqui abrindo essa atividade de vocês, e eu espero que eu dê sorte e que isso seja bem profícuo. Oxalá. Estou aqui para ajudar a pensar essas coisas. Eu gostaria até, já que o Elias lembrou, eu peço para vocês que se inscrevam no canal Reage no YouTube, no nosso Instagram, e dê o seu like, né, aqui no YouTube. Assim o YouTube verá que esse conteúdo aqui ele tem importância e vai mantê-lo na sua base de informação. Certo? Vamos começar com as perguntas aqui, Flávio? Vamos lá, vamos começar com as perguntas para tirar todo o conhecimento de Elias aqui, tentar um pouquinho do conhecimento que ele tem para ser não produzido. Se tira, não. A gente simplesmente troca, distribui e tal. A gente vai aprendendo todo mundo junto. Que lindo, que maravilha. Então vamos lá, Kleber, comece lá. Tá, então vou fazer uma pergunta aqui, a partir da leitura de alguns artigos seus, né? Você afirmou que no Brasil existem forças poderosas concorrendo para um nocivo processo de separação, não apenas entre classes sociais, mas principalmente entre regiões e pessoas de origem raciais diferentes. Se existem forças segregando e submetendo grupos de determinada origem racial, faz sentido estes grupos se unirem em torno de projetos políticos que representem seus interesses, Elias? Eu acho que faz todo sentido. Eu acho que, diferentemente do que algumas pessoas pensam, eu acho que o povo negro sempre fez isso, né? A gente, às vezes, a gente pensa que... Muita gente fala isso. Aliás, ultimamente a gente tem ouvido muito isso.
Por que é que os negros não conseguem eleger um prefeito de Salvador? Por que é que não se une? Por que que não faz tudo isso? E agora, por exemplo, recente, essa performance, digamos assim, última, agora, recente agora do Kleber Rosa, mostra que não é bem assim, né? Que em determinados momentos há sim uma convergência e que esses negros conseguem chegar em algum lugar. Agora, a questão fundamental é assim, a forma que o racismo se estabeleceu no Brasil, ela é tão complexa e tão perversamente sofisticada que ela consegue fazer com que uma maioria se submeta a uma minoria. Esse é um negócio impressionante para a gente estabelecer aqui. Agora a gente tem que trazer algumas realidades. Se não houvesse o mínimo de solidariedade e coesão do povo negro do Brasil, nós não estávamos aqui. Verdade. Perfeito. Então, assim, é difícil esse processo de uma maioria que está marginalizada e subalternizada estruturalmente, é difícil haver um processo de mudança, mas a gente não pode achar que essa dificuldade tem a ver com as pessoas que estão subalternizadas. A gente tem que pensar isso como um processo institucional extremamente profundo. E é sobre isso que eu discuto, porque a gente fala muito no racismo, de algo mais abstrato, mas existem formas institucionalizadas do racismo que impedem, inclusive, a forma que a gente tem de se organizar. Então, hoje, é difícil não ver uma conjunção de interesses do povo negro operando em prol de si próprio, porque a gente tem um resultado na prática. Por exemplo, as políticas de ação afirmativa no Brasil. Veja, as políticas de ação afirmativa, elas acontecem fundamentalmente, por exemplo, nos Estados Unidos, assim que a escravidão acaba. Verdade. Depois tem um grande retrocesso com as leis de Jim Crow, eram leis que funcionavam muito em alguns estados, com a segregação, mas depois reacende a partir da década de 50, um pouquinho antes, principalmente com a luta pelos direitos civis, e avança. Aqui no Brasil, as políticas de ação afirmativa mais objetivas, elas começam há 10 anos atrás. Exatamente. E começa por quê? Porque os brancos quiseram fazer isso? Não. Isso foi toda uma construção que vem da comunidade dos negros e das negras brasileiros, que remonta Palmares, mas remonta a algo mais objetivo e mais concreto para nós. Por exemplo, remonta a Frente Negra, remonta a Abdias, remonta a Lélia Teatro Experimental do Negro, né? Remonta a Lélia Gonzalez. Exato. Tá certo? Remonta os blocos afros na Bahia, porque tem gente que acha que bloco afro na Bahia é coisa de carnaval, e não é apenas coisa de carnaval. Então, existe... Porque assim, né? Os negros brasileiros, eu estava ouvindo, talvez até uma boa sugestão, se der para fazer remotamente, que eu acho que ele está até fora do Brasil. Eu estava ouvindo, eu estava fazer uma discussão com o lançamento do livro de Mário Teodoro, né? que foi secretário executivo da CEPIR, na gestão de Luísa Barros. E Mário, o livro dele é um livro muito, muito interessante. Muito bom o livro de Mário. E ele estava falando o negócio seguinte: olha, nós somos tão gente boa, a negrada do Brasil é tão gente boa, nós somos tão solidários e tão generosos, que toda a nossa luta é pela igualdade, não é para superação do branco por sermos maioria. E isso eu acho muito interessante que a gente diga. Então, todo o trabalho que a gente faz pela equidade, pela igualdade racial, a gente está dizendo só o seguinte: olha, a gente não quer 1 milímetro a mais, a gente só quer ser igual. A gente só quer equidade. Então, eu acho que há um espaço muito grande para a gente fazer, há muito que ser feito, mas eu acho que a gente não pode perder de vista o que nós já construímos. E nós, quando eu estou dizendo, é muito nós mesmo, porque a gente sabe que nenhum negro e nenhuma negra no Brasil está inventando a roda. Nossos passos, como dizia Jurema Werneck, nossos passos vêm de longe e a gente está no ombro de muita gente. Mas é um processo complexo que a gente tem que construir. E aí eu acho que a rede, a Reage, ela adentra em um espaço muito interessante. Porque o foco hoje no Brasil, porque é o que eu tenho dito, é o seguinte: a cultura, direitos humanos,
cultura, direitos humanos, promoção da igualdade racial, todas as questões que são compensatórias, isso já é nosso. Mas nós precisamos avançar para duas áreas fundamentais: gestão e economia. Nós precisamos ir para a centralidade das instituições públicas e privadas através de questões ligadas à economia, pensar e fazer a economia e pensar e fazer a gestão pública. Esse é o desafio atual. E é por isso, por exemplo, que eu gosto de... A minha briga hoje está nesse sentido. Eu vou fazer aqui um questionamento aqui a Elias. E me interrompa porque eu falo muito. Vamos lá, Elias. Como se encontra hoje o estado de desenvolvimento econômico da população negra? E se você acha que o fator de desenvolvimento econômico dessa mesma população é um dificultador dessas relações raciais e de enfrentamento ao racismo? Primeiro, assim, eu tenho a tese que eu defendo é que o Brasil como um todo, ele é subdesenvolvido por conta do racismo que subdesenvolve o povo negro. Perfeito. Essa é a tese que eu defendo, inclusive aqui. Tá? Ora, como a gente pode justificar um país que ao mesmo tempo... Isso também está na discussão que Mário faz, que Hélio Santos faz, que eu faço também. Como é que você justifica que um país que ao mesmo tempo é a 10ª economia do mundo, está entre os países mais ricos e ao mesmo tempo está entre os países mais desiguais? O caráter da economia brasileira é como a grande maioria dos países que tem uma população negra significativa, a África toda, por exemplo, são economias extremamente desiguais e que foram forjadas por um processo de colonização que a gente conhece como foi. Elias, aproveitando pegando carona na sua ideia, né? No seu livro, que é uma análise muito bem estruturada sobre um dos cânones do pensamento econômico brasileiro, você mostra... Está falando de Celso Furtado. De Celso Furtado, esqueci de falar o nome do autor, do estudado, né? Você demonstra ali que o Celso Furtado, eu poderia dizer que ele, se ele não é racista, ele tem ideias racistas que organizam, que orientam o pensamento dele, né? E a gente sabe também que a maioria, se não todos os economistas desse país leram Celso Furtado, mesmo que fosse para discordar dele. Mas a gente não vê, do ponto de vista da crítica, nenhuma observação, a não ser você e mais outros intelectuais que também têm trabalhado com isso, uma análise sobre essa postura, digamos, racista do Celso Furtado, né? E aí, como ele é uma bússola para o pensamento econômico, né? Talvez você acha que isso não influenciou nos vários projetos de desenvolvimento que o Brasil teve ao longo da história? A gente tem aqui da década de 60, né, de 50 a 60, enfim, há vários projetos de desenvolvimento, inclusive para o Nordeste, né? Mas que eles não produziram uma transformação, digamos, substancial para a população majoritariamente negra, né? Eu defendo exatamente isso. Agora, assim, para além da questão do Celso ser racista ou não ser racista, tem um elemento aí, e aí é o que eu tento trazer no livro, o grande equívoco analítico dele enquanto economista, por não perceber a importância de se desenvolver o Brasil, não só a partir... Porque assim, o que é que eu trago? Celso Furtado, assim, ele é o patrono dos economistas no Brasil, e não é à toa. Não existe economista do Brasil que não leu e estudou Celso Furtado. Ponto. Eu não li e não estudei Celso Furtado, não é economista. É qualquer outra coisa menos economista. A genialidade de Celso Furtado foi que ele fez uma coisa. Ele disse, olha, sem desenvolver o Nordeste, o Brasil não se desenvolve. Quando você chama a atenção que você precisa ter uma intervenção objetiva em um objeto para que um outro objeto tenha desenvolvimento, Celso Furtado fez política afirmativa regional. Foi isso que ele propôs. Mas qual foi a falha dele? É que o Nordeste tem gente lá dentro. Então você não tinha como desenvolver. Essa é a grande contradição.
Então, por exemplo, se você perguntar qualquer... Eu entrei no governo federal pela Sudene, eu sou sudeniano, tá certo? Então, conheço muito, porque a Sudene foi criação de Celso. Você não tem como justificar que o Nordeste de Celso Furtado conseguiu trazer crescimento econômico, conseguiu trazer complexidade nas relações econômicas, conseguiu modernizar o Nordeste, mas quando você vai para o processo de desenvolvimento, ou seja, a melhoria de vida do povo nordestino, ela praticamente ainda continua sendo a pior do Brasil. E mais, o Nordeste tem um termo que as pessoas têm usado, a questão dos 15%. Não consegue passar de 15% do PIB nacional. A renda continua totalmente baixa no Nordeste. Então, as desigualdades raciais que não foram tocadas, tá certo? Não foram tocadas, elas fazem com que o Nordeste permaneça subdesenvolvido. E essa realidade também pode ser colocada no Brasil. Porque o nível de desigualdade... Porque o Brasil tem dois tipos de desigualdade. Você tem a desigualdade que é fomentada pelo próprio sistema capitalista subdesenvolvido que a gente tem, mas a gente, além de ter um sistema capitalista subdesenvolvido, a gente tem um sistema racista. E quando a gente fala em sistema racista, a gente está querendo dizer o seguinte, que o racismo ele se debruça com preconceitos, discriminação e intolerâncias que impede que a gente faça, por exemplo, o que os americanos fazem melhor do que a gente, apesar de ser extremamente racista também, que é aproveitar os suas melhores potenciais, seus melhores potenciais. Isso não acontece só com a Simone Biles. Isso não acontece só com o LeBron James. Quem conhece sabe que em todas as áreas americanas você tem representação racial muito maior do que no Brasil. E lá eles são apenas 13%. Mas voltando aqui, a questão é o seguinte, o que eu estou querendo dizer objetivamente é que desde quando se começa a fazer política regional no Brasil, que você falou da questão do Nordeste, desde quando se começou a fazer política regional no Brasil, e não foi só através da Sudene, essa política regional, ela começa na década de 50, um pouquinho antes, através do Banco do Nordeste. Nunca houve R$1 que fosse investido com um recorte para dizer, aqui eu vou melhorar através de políticas afirmativas. São políticas tidas como políticas universais. E o que é que ficou claro? Política universal, sem recorte racial, no Brasil e no Nordeste, não resolve o problema de desenvolvimento. Ela só beneficia uma parte da população. Ela só beneficia uma parte da população. Ah, porque quando melhorar o emprego, vai melhorar o emprego para homens, para mulheres, negros e etc, etc. O Nordeste é um case de que isso não é verdade. E o Brasil é um case de que isso não é verdade. Porque você não pode ter a 10ª economia, a 9ª, o Brasil já chegou a ser 6ª economia do mundo, verdade, e continuar sendo um país extremamente desigual, pobre. E como é o Nordeste do Brasil, a Bahia, por exemplo. As pessoas falam muito da Bahia, mas a Bahia é um estado também pobre. E Salvador é uma cidade muito pobre. São ilhas. 65% da cidade vivem em condições precarizadas. Né? Tanto é que onde é o maior índice de Bolsa Família? É por aqui, irmão. É o estado da Bahia, é campeão. Pois é, aí as pessoas acham... Veja, claro que o Bolsa Família é importante. Claro que tem que fazer isso enquanto as pessoas são pobres. Mas o ideal é que as pessoas não precisem tanto do Bolsa Família. Verdade. Então, se a gente não associa esse fracasso das políticas... Olha o que eu estou dizendo. As pessoas não gostam muito que eu digo isso. Se nós não associamos o fracasso das políticas desenvolvimentistas que vieram no Brasil a partir da década de 50, fundamentalmente com Getúlio Vargas, ao recorte racial disso, ou seja, são políticas desenvolvimentistas que não tocam no modelo de desenvolvimento excludente e racista. Se a gente não traz isso, a gente não pode fazer um debate sério, entende? E aí onde é que entra Celso Furtado nisso? Entra Celso Furtado o seguinte, na mesma época que Celso estava desenvolvendo as teses estruturalistas de desenvolvimento do Nordeste, Myrdal também estava desenvolvendo teses de desenvolvimento. A diferença era que Myrdal dizia, olha, a causação circular da pobreza, e ele estudou profundamente o caso dos Estados Unidos, exatamente, a causação circular da pobreza nos Estados Unidos, isso é fundamentalmente fruto do racismo, e ele diz mais do que a gente, para não ter dúvida, fruto do racismo do branco para com o negro. Então a pobreza ela se reproduz por causa de uma questão racial. E isso no Brasil, até o próprio Myrdal foi ensinado errado.
Porque as pessoas falam da causação circular cumulativa, que é a tese deles sobre a reprodução indefinida da pobreza, se você não faz uma intervenção pública, uma intervenção afirmativa. Essa é a tese de Myrdal. Ele foi Nobel de Economia. Foi Nobel de Economia. Com essa pesquisa. Né? Aqui, pelo menos onde eu estudei, e eu estudei razoavelmente, se fala sobre isso, mas a pobreza não tem cor. Pois é, não tem cor. E aí... Aí você faz uma coisa super asséptica, não, a gente tem que resolver a pobreza. Aí o que é que os nossos modelos desenvolvimentistas mostram? Que desenvolver um país como o Brasil, que tem 56% da sua população negra, e o Nordeste, com 75% da sua população negra, que passou 350 anos sob escravidão, se você não faz um modelo de desenvolvimento que aponte como é que a gente reconstrói um país, tirando todos esses entulhos, essas amarras da questão racial, você vai chegar onde a gente chegou. O Brasil cresce, vira a 10ª economia do mundo, mas é um país extremamente desigual. E eu não quero nem entrar no debate que todo dia os pretos estão morrendo aí por causa da violência, tanto institucional como a violência da sociedade, entendeu? Esse debate tem que ser feito. Eu acho que nossa geração, e aí eu acho que eu sou mais velho que você, mas a gente está mais perto do que, por exemplo, alguns que vieram antes de nós. Nossa geração tem e aqui na Bahia principalmente, nós temos uma tarefa. A gente precisa ir para dentro do debate econômico, o debate político-institucional e o debate da gestão por dentro do Estado brasileiro. Se nós não fizermos isso, a gente não sai do outro lado. Essa é a minha tese. Pronto. Flávio. Você me falou esse viés político, mas surge uma questão que eu acho interessante. A direita, enquanto ideologia, enquanto grupo político de direita, parte para essa ideia do geral, que não existe racismo, que todos somos iguais e tal. A esquerda brasileira admite e reconhece o racismo, e inclusive é pauta a ser sustentada. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que o negro não se encontra representado na esquerda brasileira. Também. Nem na direita, nem na esquerda. Nem na esquerda. Muito embora a esquerda discuta a pauta Essa racial. é a sofisticação do nosso racismo. Mas eu vou dizer a você o que é que eu penso sobre isso. Eu penso muito sobre isso. Diga aí, hein? Tá querendo ouvir. Porque, veja, qual é o paradigma do racismo no Brasil? Quais são os limites? Porque, assim, eu cito muito o Myrdal porque eu acho que... eu cito muito, primeiro, porque ele é economista. E o meu debate hoje é para discutir fundamentalmente economia. E acho que ele é, dentre os diversos economistas, tem outros também, que eu também gosto muito, mas dentre os diversos economistas que tratam dessa questão, para mim ele trouxe uma questão central, que é quando ele diz, ele associa a reprodução e a acumulação da pobreza à questão estritamente racial. Ele faz isso. Pois é, então... Aí, só para dialogar com ele. Então, eu uso muito o Myrdal. Mas, assim, usando o Myrdal disse o seguinte, os americanos têm um dilema. Exato. E o dilema do americano é como é que eu sou a terra da oportunidade, da liberdade, o sonho americano, mas eu só faço isso para alguns. Esse é o grande dilema. E isso modela um pouco a luta interracial nos Estados Unidos, porque ele chega a dizer que até um branco do mais profundo sul racista, quando ele é confrontado com esse negócio, vê assim, mas você é racista. Esse branco, ele começa a ficar dizendo, poxa, por isso que tem algumas contradições nos Estados Unidos que a gente não consegue entender. Por exemplo, alguns negros que são negros, inclusive de direita lá, ou alguns brancos como o Trump, que teve ministro negro também. Então tem algumas coisas lá que a gente não consegue entender. Mas eu estou usando esse exemplo de Myrdal para dizer assim, sim, e qual é o nosso dilema? A gente não tem um dilema, a gente tem uma tentativa de junção, que é o mito da Casa Grande Senzala, da democracia racial. Então, o que eu quero dizer para você, Flávio, é que, de um lado, normalmente os conservadores de direita dizem simplesmente que o racismo não existe, que isso é coisa da nossa cabeça, que é a meritocracia e não sei o quê.
Do outro lado, a esquerda, a pauta da esquerda é uma pauta em prol da diversidade. Eu falo isso porque eu sou de esquerda. Eu sou de um partido de esquerda, fui secretário em um estado, inclusive da pasta de promoção da igualdade racial. Então, assim, a esquerda brasileira, principalmente da parte do PT, que é o que eu conheço muito, mas os partidos aliados também, ela tem uma pauta de combate às desigualdades raciais. Isso é real. Isso está, inclusive, no próprio estatuto deles, Está no estatuto e nos nossos programas. O governo Lula tem isso, o governo Wagner teve, o governo Rui teve, o governo Jerônimo teve. Mas existe uma questão que eu acho que está começando a ser colocada agora. Qual é o limite do avanço da igualdade racial que a própria esquerda admite? Perfeito. Aí a gente entra no nosso paradigma, que é o Casagrande Senzala, que eu chamo. Que eu chamo não, muita gente chama, que é o mito da democracia racial. E entra em um conceito que muita gente tem usado hoje, aí tem feito um monte de metáfora, teto de cimento, não sei o quê, que é um conceito de teto de vidro que Myrdal traz. Eu vi pela primeira vez no trabalho de Myrdal, pode ser que tenha antes. Né? O teto de vidro, que as pessoas falam do teto de vidro como se fosse apenas uma coisa invisível, mas Myrdal teoriza sobre isso. E o que é que ele diz? Aí eu acho que vai dialogar bem com o que você está me perguntando. Ele diz assim, por que é teto de vidro? Primeiro porque você não enxerga, você chega num determinado momento, você não consegue passar e você não sabe o porquê. Mas o Myrdal diz o porquê. Ele não diz o porquê apenas porque o racismo existe, isso é dado. O racismo cria todos os tipos de teto possíveis. Mas o que ele diz é o seguinte, é que a partir do momento que você começa a melhorar as condições dos negros, num primeiro momento, a discriminação e o preconceito começa a diminuir. Ele começa a diminuir porque a pessoa começa a dizer, não, esse cara tem doutorado. Você estava falando lá da necessidade do advogado trabalhista. Então, quando acontece a necessidade, ele não quer saber se o advogado trabalhista Perfeito. É branco ou preto. Mas a partir do momento em que essas mudanças, digamos assim, de primeira ordem, começam a alterar as relações de privilégio, o racismo volta a aumentar. Porque o limite do que eu estou dizendo aí no Brasil como um todo, esquerda, direita, centro, para cima, para baixo, preto, branco, azul, amarelo. No Brasil como um todo, o limite das políticas de desigualdades raciais, elas se complicam, e é isso que eu acho que nós estamos vendo com parte da esquerda, elas se complicam quando a gente sai da área da promoção da igualdade e diz que quer para ir para a área de economia. Aí o que é que acontece? A gente mexe no pacto da branquitude. Na estrutura. Os papéis que nos colocaram, né? Existe um pacto da branquitude. Quer que seja de branco, de direita ou de esquerda, mas os espaços de poder, de dinheiro, de prestígio, tem que estar com eles. Então, quando a gente diz assim, eu não quero mais política compensatória não, porque isso a gente já sabe fazer. Eu não quero mais a cultura, porque isso a gente sabe fazer. Esse espaço já é nosso. Esse espaço é nosso. Tá bom, agora a gente vai lá para dentro. Aí o bicho começa a pegar. E não é só em relação à questão racial, não. São menos mulheres. Os espaços de poder e os espaços econômicos. Só olhar para o governo da Bahia, que tem uma agenda de promoção da igualdade racial, mas a área, e o governo federal, a área fundamentalmente de gestão está na mão dos homens brancos. E não necessariamente de esquerda. E não necessariamente tão importante como algumas outras pessoas poderiam estar lá. Estou falando isso a cavalheiro. Todo mundo sabe que eu penso isso. E no governo federal, a mesma coisa. E normalmente no governo federal ainda tem um problema a mais. No governo federal é do eixo Rio-São Paulo. E é muito difícil que tenha um ministro da Fazenda que não vai ter que dialogar com a Faria Lima e acabou, e com o PIB. Agora tem aqueles caras lá do agronegócio. Ora, nós não estamos lá porque nós somos incompetentes? Como assim, cara pálida? Nós não sabemos o que fazer? Não, não é bem assim. Então, assim, o que eu, só resumindo, para ficar bem claro, o que acontece à esquerda e à direita é o pacto da branquitude. Ou acho que Cida Bento também fala isso muito bem e diz assim, é o pacto narcísico da branquitude. Esse é o limite. Então, nesses últimos dias, eu estava, inclusive na campanha de Silvio Humberto, vencedora da campanha de Silvio Humberto, eu dizia, olha, nós temos o melhor desenho de políticas de ação afirmativa, talvez um dos melhores do mundo. Na Bahia, não tenho dúvida. Os desenhos da política de ação afirmativa na Bahia são muito bons. Do governo federal, sob Lula,
sobre o Lula e sobre o primeiro governo Dilma, são muito bons. Elias, você... Aí, só concluindo, quando você chega, nós cumprimos a nossa tarefa, agora a nossa tarefa está cumprida. A gente disse para vocês, porque os negros estão na área de políticas de promoção da igualdade, não é porque eles não sabem estar em outra área, é porque os brancos nem querem nem sabem fazer políticas afirmativas. É por isso que nós estamos lá. Então nós fizemos, entregamos todos os desenhos possíveis e imagináveis, e agora a gente fez, bom, agora a gente vai para outro lugar, e agora não pode. Agora, isso aí é uma discussão identitária, eu estou ouvindo isso de dentro de partidos progressistas, de dentro de governos progressistas, dizer que o debate racial no Brasil é um debate identitário. Isso, acima de tudo, é uma grande ignorância e estupidez, porque um país que tem 56% de sua população negra, uma região como o Nordeste, que tem 75%, e a Bahia, Salvador, que tem 85%. Quando a gente está discutindo as questões raciais, nós estamos discutindo questões de desenvolvimento e questões de civilização. Não tem nada a ver com questão de identitarismo. Identitarismo pode até se dizer nos Estados Unidos, que tem 13%, na Inglaterra, que tem 5%, pode até ser, que eu também acho que não é. Entendeu? É nesse campo. É por isso que a esquerda tem essa contradição intrínseca. Eu quero mudar, eu tenho um programa para mudar, mas quando chega no teto de vidro, que a gente pode conceituar do pacto narcísico da branquitude, aí vira igual, como se diz, eu não vou nem falar a palavra porque o povo lá está em guerra, eu não quero entrar nessa discussão. Mas naqueles lugares é onde brancos e negros, e aí não dá para não citar Sueli, né? Sueli Carneiro. A gente continua preto, amigo. A esquerda e a direita, a gente continua preto. Isso quer dizer que a esquerda é pior do que a direita? Não, não é isso que a gente está dizendo, não. Nós temos muitos negros de esquerda e militantes do movimento negro. A gente sabe muito bem como é que a gente dialoga com a esquerda. Mas os limites também existem na esquerda. E os limites são dados pelos tetos de vidro e pelo pacto narcísico da branquitude, que também está na esquerda. É isso que eu acho. O Kleber, nós estamos vendo aqui que Elias foi muito esclarecedor, né? Isso nos dá assim uma capacidade de ampliar a forma de enxergar essas questões raciais, porque ela também é confusamente percebida, não é fácil. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente vive o racismo cordial baiano. Você é muito bem quisto, você tem graduação, você tem mestrado, mas você só pode caminhar até aqui. E falo isso porque, por exemplo, se aproxima as eleições da OAB. Quando a gente fala de participação dessas eleições, o caminho que nos é direcionado é o local das comissões raciais, como se nós só pudéssemos falar sobre aquilo. Casa Grande Senzala. É um absurdo. Um absurdo. E essa realidade, Flávio e Elias, a gente encontra em todos os espaços. Se a gente vê a questão do emprego, os empregos mais qualificados, a gente percebe que tem uma filtragem e são as mesmas pessoas dos 12% da população branca aqui de Salvador. A Bahia realmente é um estado com uma situação do racismo muito profunda, né? Mas se a gente fala do Brasil, Elias, e quando você destaca o Brasil, fala do eixo Rio-São Paulo, fica muito evidente que a gente tem dois Brasis, certo? Um Brasil rico, branco, nas regiões sul e uma parte do sudeste, e um Brasil pobre, muito desigual, porque a economia baiana, ela para além da pobreza, ela é muito concentrada, né? Você tem espaços, as ilhas de prosperidade, onde encontrar uma pessoa não branca é quase que uma gincana que se faça, né? Então, o que é que você pensa, Elias? O que é que a gente pode fazer, no sentido resolutivo mesmo, para superar isso, né? Para que o Nordeste, né, no caso, a região mais desigual do Brasil, a região mais pobre, digamos assim, junto com a Norte, ela consiga mudar essa realidade, né? Você fala da Sudene, fala de projetos que foram trazidos para cá, mas que não impactaram de maneira substantiva para a mudança da realidade do povo negro, né? O que é preciso ser feito, né? O que é que você pode frisar nesse sentido? Tem uma coisa que eu queria dialogar com você, que é o seguinte: Milton Santos ele traz uma questão trazendo a contradição, inclusive, da discussão dos dois Brasis. Ele acha que não é por aí.
Porque o que a gente tem que olhar é o espaço. E o espaço não pode... as categorias de espaço, elas são categorias apenas para que a gente compreenda. Região, território, paisagem, lugar. Mas o espaço brasileiro é que é o espaço desigual. Uhum. E aí eu gosto eu gosto de usar essa interpretação de Milton, porque assim, se a gente não faz isso, não entende que a pobreza do Nordeste, as desigualdades no Nordeste, ela tem a ver com toda a prosperidade do Centro-Sul, a gente não sai do outro lado. Então, primeira condição é saber o seguinte: tudo isso faz parte de tão somente um processo de relações sociais que são desiguais por conta da forma que o modelo capitalista se desenvolveu no Brasil, ponto número 1. E segundo, que este modelo capitalista ele foi alimentado, realimentado e acumulado do ponto de vista do racismo, cuja a manifestação maior foram os 350 anos de escravidão. O maior lugar que teve escravização de negros africanos foi que deixou de ter apenas depois de 350 anos foi o Brasil. Então, assim, objetivamente, Kleber, a gente precisa sair primeiro dessa compreensão, tá? Ou seja, o espaço é um lugar de relações de poder, onde você, aquilo que está lá na pobreza, ela é totalmente resultado daquilo que está lá na riqueza. E é essa questão que a gente tem que fazer. Como fazer isso objetivamente? Eu digo que, passado a fase, porque houve uma época que o Estado brasileiro sequer reconhecia a existência do racismo. É bom que a gente traga isso para a mesa. Verdade. Por exemplo, diz-se no Brasil, tem toda uma literatura que fala isso, que o planejamento do desenvolvimento econômico e a criação do Estado brasileiro, mais objetivamente, ela acontece a partir de Getúlio Vargas e principalmente de uma mensagem de 1951 em que ele estrutura tudo isso. É aí onde vem BNDES, BNB, Petrobras, vem toda, se estrutura o Estado, a burocracia no Brasil e os modelos de desenvolvimento. O modelo desenvolvimentista se estrutura a partir dessa mensagem de 1951. Agora, o que é que poucas pessoas sabem? Nesta mensagem de 1951, cujo grande cérebro dessa mensagem, dito por ele próprio, não é dito por mim, Rômulo Almeida, grande economista baiano, que era o chefe da assessoria econômica de Getúlio, lá na peça ele diz que o Brasil precisava se desenvolver por todas aquelas questões e tem lá: nós não temos problemas de raça e de cor. Meu Deus. Então, veja, olha só como as coisas são contraditórias. Se nós não tínhamos problema por raça e de cor, por que isso estava numa mensagem governamental? Assim, está escrito isso. E que as pessoas, elas cresceriam em função das suas capacidades. Individuais, próprias, né? Ou seja, era o melhor que chegaria lá. Mas a gente sabe que não é essa a realidade. Nós estamos falando de 1951. E, ao mesmo tempo, está aqui no livro, o próprio Celso, não dos trabalhos da Sudene, porque isso também é uma outra particularidade. Os trabalhos da Sudene, todos os planos de desenvolvimento da Sudene, eles simplesmente sequer reconhecem a existência de desigualdades raciais de qualquer nível. Uau. Qualquer nível. Até agora. Ultimamente, parece que o superintendente novo fez algumas discussões lá, mas fez umas discussões fundamentalmente ainda no estilo Casagrande Senzala. Os direitos humanos, foi até no dia de direitos humanos aí que ele fez uma coisa. Não é esse o debate. O foco de mudar a realidade econômica no Brasil é a partir do momento que os economistas, que quem mexe com planejamento econômico, desenvolvimento econômico, tenha a devida formação e o conhecimento para saber, porque os americanos têm, gente, tem literatura sobre como o racismo, dentro da economia, tem literatura, o Becker, por exemplo, tem literatura como o racismo opera dentro das estruturas econômicas desde os anos de 1950, desde o século XIX.
E os economistas brasileiros, brancos, porque os negros também já vêm estudando isso já tem algum tempo, os brancos fazem de conta que isso não existe. A maioria faz mestrado, doutorado fora, mas essa parte que é estudada lá, eles fazem de conta que o caso de Myrdal é uma excrescência que foi ensinado no Brasil, até muitos economistas dizem que Myrdal é sociólogo. Myrdal não é, o cara é um Nobel de Economia, o cara é sociólogo aonde? Então, assim, nesse caso, o que é que eu estou chamando a atenção? Por que a questão de Celso fica grave? E aqui está nesse livro. A mesma contradição, digamos assim, fruto da época do mito da democracia racial que teve no Getúlio Vargas, e eu cito o Rômulo Almeida porque ele, num livro dele, diz que a mensagem de 1951, ele foi um dos grandes ele foi o maestro daquilo lá, não foi eu que estou dizendo, ele está dizendo. E na mensagem tem essa parte da questão de que não há questão de caça e tal. No caso de Celso é mais grave. Porque a gente vinha falando, né? Celso é um dos principais demiurgos do Brasil. O que é demiurgos? Segundo o que está aqui no livro, que foi feito por Chico de Oliveira, que trabalhou com o Celso Massudeni, demiurgo é aquele cara que interpreta o Brasil mais corretamente do que o próprio Brasil sabe, né? Ou seja, aí tem Celso, tem o Sérgio Buarque de Holanda, tem o Caio Prado. Todo mundo tem problemas de leituras, digamos assim, para não ser agressivo, de leituras raciais sobre o nosso desenvolvimento econômico. Todos eles têm. Mas Celso tem um problema a mais. Não houve no Brasil nenhum economista mais poderoso que Celso Furtado. Foi o cara que criou a Sudene, foi o primeiro ministro de planejamento. O Ministério do Planejamento surge depois da Sudene, para vocês verem o tamanho que era a Sudene. Não havia Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento é criado depois. Mas o que é que eu quero trazer de Celso? É que no GTDN, que o próprio Celso diz que saiu de cima da perna dele, apesar de estar sendo burilado há muito tempo lá no BNDE, na época, mas foi Celso que faz o GTDN, que é a Política de Desenvolvimento no Nordeste de JK, dos 50 anos em 5. No GTDN e depois em todos os planos de desenvolvimento no Nordeste, até hoje, não existe fala sobre a questão racial. É porque a questão racial não existia? É porque as desigualdades raciais não existiam? É porque não existia literatura no campo da economia que não existia? Não. É uma opção mesmo, né? Foi uma opção. Agora, onde é que está o X? É que, tudo bem, não está no GTDM. Não, isso não era uma preocupação de Celso Furtado. Não é verdade. Porque, assim, se Celso Furtado é lido por 100 entre 100 economistas e muita gente das áreas de ciências sociais, a área de ciências humanas como um todo, a leitura de Celso é obrigatória. Se a leitura de Celso é obrigatória, mais obrigatória ainda é o livro Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. E aí é nesse livro Formação Econômica do Brasil que ele despeja, não é o desconhecimento da questão racial, não. É a opinião dele sobre a questão racial. E aí é onde está a gravidade. Sabe qual é a opinião dele? Que o subdesenvolvimento brasileiro até 1950 era em função da incapacidade dos negros se adaptarem ao modelo capitalista que teve depois da escravidão. É isso que Celso diz. É debilidade mental que ele anota, né? Que vai tá entorpecer a sociedade, a economia. Não sou eu que estou dizendo, não. Eu apenas reproduzo o que ele diz. Mas assim, agora, você quer saber um detalhe importantíssimo? Sabe quando foi que foi publicado Formação Econômica do Brasil? Janeiro de 1959. Sabe quando foi que a Sudene foi inaugurada? E durante o período todo, a Sudene foi inaugurada em dezembro de 1959, pela mesma pessoa. Como que esta visão, aí sim, uma visão extremamente racista do Celso, eu nem diria que ele necessariamente fosse, mas essa passagem dele não dá para passar a mão na cabeça. Terrível. Como é que esta visão de janeiro, se foi publicada em janeiro de 1959, e em dezembro ele produz o principal instrumento de planejamento regional do Brasil. Como é que as lições que ele teve, que ele orientou, os instrumentos que ele desenvolveu de desenvolvimento econômico regional, não estava contaminado com essa coisa que ele escreveu? Aí, se a gente não pensar isso, me desculpe. Nós temos que
desconstruir e reconstruir. E não é só ficar falando sobre desigualdade, não, porque a coisa está na cabeça. Só um momento. Elias, quanta informação, quanta reflexão aí, possibilidade de nós avançarmos nessa reflexão sobre economia, projeto de desenvolvimento e relações raciais, né? Mas o tempo está chegando, certo? Eu queria agradecer, eu e Flávio gostaríamos de agradecer, né, Flávio, por essa oportunidade aqui de tê-lo conosco nessa discussão tão importante para que as pessoas possam entender aí os pontos, digamos, fundamentais do racismo, dessas desigualdades e como podemos transformar esse país para que, como você bem disse, né, para que ele seja mais igualitário, certo, né? Flávio, passa a bola para você para a gente poder fazer aqui também você fazer suas considerações. Na verdade, esse é o primeiro episódio. Elias, saiba que já estará convidado para voltar. A gente precisa aqui de sua presença para enriquecer o nosso grupo e apresentar horizontes para que a gente possa caminhar e caminhar com todos. Peço a você que está aí nos assistindo, que acompanhe aqui as nossas redes sociais, que cliquem, que compartilhem, porque isso vai ser muito enriquecedor para o nosso dia a dia. E aqui eu deixo agora com Elias Sampaio para que ele possa fazer as suas considerações finais. Eu só agradeço, eu já disse, eu falo muito e esse assunto é uma coisa muito instigante. Para dizer primeiro, agradecer demais a vocês a oportunidade, a gente está à disposição para ir fazendo as coisas que a gente precisa fazer. Acho que nós temos tido avanços. Achar que não, isso também não é verdade. Mas o trabalho que foi feito, parece que foi até Nelson Rodrigues que disse isso, né? Não sei nem se foi ele, mas eu vi alguém falando uma vez. O trabalho que foi feito para criar desigualdades raciais, ele é tão profundo e não foi nada que foi ao léu, não foi que foi acontecendo, isso foi uma coisa muito estruturada, que para que a gente desestruture, a gente tem que ter muita clareza sobre o que a gente está falando. Nós não vamos ficar mostrando desigualdades raciais, aumentando o emprego ali de 4, 5, 5 escalão e tal, e achar que isso vai resolver o problema, porque a qualquer momento a gente pode ter uma reversão. A direita, a extrema-direita, os conservadores, os intolerantes, eles têm crescido assustadoramente no mundo e no Brasil. Então nós não temos nada garantido. E se nós não temos nada garantido, nós temos que aprofundar as transformações para que a gente faça um país, a gente só quer isso, mais equidade e mais igualdade. Só isso. E hoje, a fronteira de nós avançarmos para isso, na minha cabeça, ela está nos espaços de poder real e não nos espaços de poder apenas simbólico. Porque até diferente de outros lugares, eu uso os Estados Unidos como referência, porque é uma grande referência, nem sequer nós não conseguimos aqui no Brasil, o nosso racismo é tão, como eu disse, perversamente sofisticado, que nós não conseguimos transformar o poder simbólico em soft power. A gente não conseguiu fazer isso, como acontece em outros lugares. Então nós precisamos ir para cima dos lugares onde tem um poder real. Na economia, nas estruturas institucionais, nas estruturas de gestão do Estado e das grandes empresas no Brasil. É isso que eu acho. Perfeito. Obrigado, Elias, por tudo que você nos trouxe aqui de informação. E lembrando vocês, mais uma vez, né, se inscrevam no canal do YouTube, Reage Rede, também no Instagram. E convidar a todos também para dar o like na atividade de hoje. E até breve, iremos trazer como próximo entrevistado o sociólogo João Carlos Nogueira, para falar conosco sobre rede, cooperação e empreendedorismo. Tá certo? Um grande abraço. Obrigado, Flávio, pela sua presença aqui também. Obrigado mais uma vez, Elias. Um abraço a todas e a todos.